Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Agradecer a Deus por mais esse dia, né? Mais um dia que a gente pode estar aqui reunidos no nome do Senhor para meditar na sua palavra. Graças a Deus, né, irmãos? Até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui a mão do Senhor, né? Tem estado nos nossos lares, guardando nossas famílias, né? E nós estamos aqui para mais uma noite, a gente está meditando na palavra do Senhor, amém? Vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus, vamos descansar em Deus, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós, amém? Eu creio que vai chegar o tempo, né? Há tempo para todo propósito, há tempo para tudo, né? E a Bíblia fala isso em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Vamos chegar no tempo onde será retomado, né? A igreja vai voltar à sua aquela vida normal, com os cursos direitinho. Já tem algumas igrejas que estão retornando. A gente sabe que tem que só para retornar ainda com aquela exigência daqueles protocolos que têm que ser cumpridos, não é verdade? E pessoas de risco não devem estar na igreja. Então vamos esperar, né, o momento certo, o tempo de Deus, nosso ministério. Nós temos ainda pessoas de risco, né? Como eu, pessoas idosas, pessoas que ainda não vão poder estar nos cultos. Mas, irmãos, independente da igreja, o templo físico, né? A casa de Deus lá, onde nós nos reunimos para louvar a Deus, está fechado. Vamos manter firme na presença do Senhor, vamos buscar a Deus, né? O Senhor está entre nós, o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. Ore, busque, jejue, se consagre a Deus, coloque um louvor na sua casa, né? Adore a Deus também através, né, colocando um louvor, vai louvando a Deus e você vai sentir a presença de Deus, porque Deus, né, Deus está conosco, Ele está dentro de nós, né? E a palavra diz que Jesus disse que estou à porta, né? Aquele que abrir, né, a sua porta, ouvir a sua voz, Ele promete estar com a gente, amém? Nós vamos aqui na mensagem dessa noite, que Deus colocou no meu coração, que eu queria estar passando para os irmãos nessa noite, tá? No Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 39, tá? João, capítulo 4, versículo 39 até o 42, amém? Diz assim a palavra do Senhor: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficasse ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Senhor nosso Deus, vamos orar. Deus e Pai, Deus soberano, Deus de toda a glória, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, envia sobre nós a Tua palavra revelada. Fala lá no profundo, lá, Senhor, no nosso coração, onde o Senhor nos conhece, onde o Senhor escolhe os nossos corações e a nossa mente. Queremos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, Senhor, no nosso meio. Envia a Tua palavra e que ela venha para renovar, para fortalecer, Senhor, nossas vidas nessa noite, Pai Santo. Fala com cada vida, visita os nossos lares, nossas famílias, abençoa a Tua obra, a Tua igreja, Senhor, fortalece o Teu povo nesse momento de pandemia, nesse momento onde o mundo inteiro está atravessando por essa grande tribulação, mas que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha nos guardar e nos fortalecer nessa hora. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, então essa palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração, queria estar compartilhando com a igreja hoje. A Bíblia fala dessa mulher, né, que ali vai dar o testemunho em Samaria. Quando a gente volta um pouco aqui no texto dessa palavra, a Bíblia diz que Jesus ele estava vindo, né, da Judéia e ia para Galileia. E era preciso, né, que ele passasse por dentro de Samaria para chegar até a Galileia. Então, nessa passagem, nesse caminho, né, quando ele vem, que ele sai de lá da Judéia para chegar até Galiléia, ele vai passar por Samaria. E nós conhecemos bem, né, essa passagem, voltando lá no início, não vou estar lendo toda essa passagem, mas quando a gente pega o início no capítulo 4, Jesus ele vai aquele poço, que era o poço de Jacó, e ali vai ter aquela mulher samaritana. Então vai ter aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana.
Jesus ele vai se anunciar para ela, ainda assim, se ela entender que ele era o Filho de Deus, né? Ele fala da água viva, ele fala a respeito aqui daquela água, né, que é do poço de Jacó, se a quem bebesse teria sede, mas se bebesse da água que ele, né, o Senhor estava oferecendo, e do seu interior, né, ele ia ter a água viva, né? E ali aquele momento, né, Jesus conversa com ela, lá na frente, Jesus manda ela chamar o marido. Jesus já sabia da história daquela mulher, né, um Deus onisciente, né, onipotente, onipresente, que conhece tudo. E ela vai dizer que não tem marido. Jesus falou: é verdade, né? 5 maridos você já tivesse, e esse que você tem não é. E Jesus começa a revelar a vida daquela mulher. Depois ele fala a respeito dos adoradores, passando toda essa passagem, né? Aí quando chega aqui na frente, a Bíblia nos fala sobre isso, né? A Bíblia nos fala aqui a respeito da mulher, né? Muitos samaritanos, versículo 39, daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então aquela mulher, ela saiu ali, né, depois daquele encontro com Jesus, ela começa a anunciar, ela começa a testemunhar a respeito de Jesus, o que Jesus fez, né, naquele encontro, como Jesus revelou a sua vida, a respeito do marido, de tudo. Ela passa a ser uma testemunha de Jesus, e ela começa a ir ali anunciar para os samaritanos. Ela teve com um homem que era o Messias, deveria ser o Messias, o enviado. Ela começa a proclamar ali, no meio da cidade, a respeito de Jesus, do que aconteceu, da experiência que ela veio com Jesus. E eu quero me chamar a atenção aqui, porque eu quero compartilhar com os irmãos, como diz aqui em Isaías 43, bem conhecido, né? Isaías 43:10, eu vou pegar aqui com os irmãos. A Bíblia diz assim que o Senhor nos fala que nós somos o quê? Suas testemunhas, né? E isso me chama a atenção aqui, a respeito disso, né? Porque o Senhor diz em Isaías 43, versículo 10, ele diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Então Deus ele vem se revela na vida do homem, se revelou na nossa vida, para que eu saiba, né, para que eu creia, para que eu entenda que é um Deus poderoso mesmo, que age sobre essa terra, que entrou na minha vida e mudou a minha vida, que tem transformado a minha vida a cada dia, que me curou, que me libertou, que tem me transformado, que eu tenho a presença do Senhor comigo. Então eu sou uma testemunha, né? Hoje eu testemunho o que? Cristo na minha vida. Essa mulher, ela começa a anunciar ali para aquelas pessoas a respeito de um testemunho, do que o Senhor estava ali, né? A respeito do que Ele fez ali. Nós somos testemunhas de Cristo, irmãos. Com certeza eu sei que todos nós aqui, muitos já viveram muitas experiências com Deus. E aí, em várias áreas da sua vida, através de uma cura, uma situação, uma restauração no lar, no casamento, a vida financeira, enfim. Nós temos tantos exemplos, tantas testemunhas, e nós precisamos proclamar isso. Proclamar aonde, pastor? Proclamar no bairro, na rua, com as pessoas que estão à minha volta. Sempre que eu tiver a oportunidade, anunciar Cristo para as pessoas. Falar do que Ele fez na minha vida, do que Ele está fazendo na minha vida hoje, como Ele é bom, como Ele tem guardado o meu casamento, como Ele tem abençoado a minha vida, como Ele tem dado saúde, como Ele tem nos guardado. Nós temos que testemunhar o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, irmãos, para aquelas pessoas. A Bíblia fala desse testemunho, né, que é muito importante, que ele vai ser proclamado ali para aquelas pessoas, o que estava acontecendo. Então Deus ele quer que eu, através da minha vida, as pessoas vão encontrar Jesus. Através do meu testemunho, né, as pessoas vão começar a conhecer Jesus, porque ele disse que eu sou testemunha dele, para que eu saiba, para que eu entenda que ele é Deus mesmo, que entrou na minha vida e mudou todas as coisas, e as pessoas precisam saber disso. Em Marcos fala daquele endemoniado, né? Aquele homem que vivia ali naquele sepulcro, numa situação terrível ali, onde ninguém podia conter ele com as amarras. A gente conhece, né? Em Marcos capítulo 5 lá. E ele é liberto, né? Quando Jesus entra ali, que Jesus chega e era uma legião, Jesus lança ali sobre os porcos, acontece aquilo tudo. Lá na frente, né? Ele quer seguir Jesus, Jesus diz para ele que ele ficasse lá em Decápolis, né? Está aqui em Marcos capítulo 5. Jesus fala para que ele ficasse ali, não é?
em Decápolis, ali naquela cidade, ali, Marcos capítulo 5, né? Ele fala assim, ó, ao entrar Jesus no barco, Marcos 5,18, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele queria acompanhar Jesus, né? Junto com os discípulos. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e que todos se admiravam. Então ele começou ali a ser, não digo um pregador, mas ele começou a dar testemunho, né, daquilo que o Senhor realizou na sua vida. Então fica aqui logo no início essa mensagem, uma reflexão para a minha vida e para a tua vida. Eu tenho testemunhado de Cristo, eu tenho falado a respeito das maravilhas, dos benefícios, das bênçãos que o Senhor tem realizado na minha vida. Pastor, eu estou passando por luta, eu sei, nas lutas Ele vai mostrar a glória dele também, você vai testemunhar o poder de Deus, quebrando barreiras, né, derrubando muralhas na nossa vida. Sabe, a gente vê aqui uma mulher que, depois que ela tem esse encontro com Jesus, ela sai anunciando para todo mundo. E eu vejo hoje pessoas, né, que têm sido abençoadas, algumas pessoas, Deus tem trabalhado na vida de tanta gente, mas se calam, né? Não falam, não dizem, olha, Deus é bom, Deus, né, salvou a minha família, Deus tem trabalhado assim, assim. Às vezes não é só questão material, mas coisas espirituais mesmo, que Deus tem agido na sua vida. Nós nos calamos, né? Olha só que coisa, que interessante, né? A Bíblia fala aqui que também tem aquela passagem, né, que fala em João 6, daquele centurião também que pediu para que curasse aquele servo, né? E ele era um homem de bom testemunho, e as pessoas falaram que para Jesus que fizesse alguma coisa, porque ele era um homem bom, que tinha ajudado a sinagoga. Depois a gente vai ver um pouco disso lá na frente. Mas eu quero que você pense nisso agora. Deus, ele tem estado na nossa vida, irmãos. Nós somos gratos a Deus todos os dias pelos feitos do Senhor. Agradecemos a Deus o pão de cada dia, agradecemos a saúde a Deus, agradecemos o emprego, a vida, porque Ele nos dá a vida. E precisamos proclamar isso, testemunhar para as pessoas saibam qual é o motivo da nossa alegria, da nossa paz, da nossa confiança. Por que você está assim? Porque eu confio em Deus que é comigo, o Senhor Jesus, Ele salvou a minha vida, e a gente tem que começar a proclamar essas coisas. Quando nós proclamamos, nós começamos a anunciar Jesus às pessoas, não só isso, né? Naquela hora eu creio que Deus vai estar trabalhando, restaurando, libertando muitas vidas. Então me chama a atenção aqui e diz assim, vindo pois, versículo 40, né? Ela falou a revelação, né? Que Jesus, o testemunho daquela mulher foi a revelação, né? Tudo que ele falou da vida dela, ela estava testemunhando isso. Vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Então olha só, quando eles viram, né, o Jesus, né, os samaritanos viram ter com Jesus, porque aquela mulher começou a falar, Jesus ainda estava ali, não tinha, né, passado, ainda estava dentro de Samaria. Eles pediram que Jesus ficasse 2 dias lá. Porque chamou a atenção, né, aquilo que a mulher falou, e eles queriam escutar mais, saber mais de Jesus, através do testemunho daquela mulher. Olha a importância de nós testemunharmos, a importância de nós falarmos para pessoas, né, que não conhecem Jesus, e até aquelas que conhecem, da obra de Deus na nossa vida. O que aconteceu ali, que aquelas pessoas, eles começaram a querer saber mais. Queremos saber quem é esse Deus, queremos conhecer esse Jesus que fez esse milagre. E ali a Bíblia diz que Jesus, ele vai ficar 2 dias, irmãos. 2 dias, eles vão fazendo um pedido para que Jesus ficasse ali, 2 dias Jesus vai estar com ele. E aí eu falo para você agora de um Deus que, assim, ele é Deus de misericórdia, eu sempre falo isso na igreja, um Deus que não faz a acepção de pessoas, né? Porque eu poderia dizer assim, poxa, Jesus, ele lá atrás, ele estava começando com uma mulher samaritana, nós conhecemos bem a história, e sabemos que havia uma certa rivalidade, uma certa rixa, né, entre os samaritanos e os judeus, né?
eles não se davam, né? Então Jesus até usa outras passagens a respeito do bom samaritano, porque havia ali uma certa, né? Assim, não havia um bom relacionamento entre os samaritanos e os judeus, né? Lá no Antigo Testamento, inclusive, os samaritanos faziam aquele culto misto, adorando a Deus, mas com imagem. Então, assim, não havia um bom relacionamento entre os dois. Então, Jesus poderia dizer o quê? Quando foi convidado, né? Eu não vou ficar aqui, porque Jesus veio para os judeus, não é isso que diz a palavra? Mas nós estamos diante de um Deus que ele veio para todos, que ele não faz acepção de pessoas. Jesus poderia realmente, né, não estar ali, falar, não vou, eu tenho que seguir adiante, não posso estar com vocês durante os dias. Jesus vai ficar ali, irmãos. Um Deus que, ele diz, né, ele não faz acepção de pessoas. Um Deus que, em Atos capítulo 10, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, né, ali diz aqui o seguinte, Pedro, né, está ali, depois de Cornélio, né, que foi lá, foi aquela oração de Cornélio que foi ouvida, então diz assim, então falou Pedro, 10:34, dizendo, reconheço na verdade, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus derramou o Espírito Santo ali, né, quando visitou ali a Cornélio, né, e foi lá e abençoou aquelas pessoas. Então, Deus não faz acepção, discriminação de pessoas. Deus olha para todos. Nós somos judeus, os filhos de Deus, mas Deus está olhando para os ímpios também. Deus tem misericórdia do homem. Então, por que eu estou te falando isso? Para que não haja em nós nenhum sentimento, nenhum receio, nenhum tipo de acepção, né? Com relação a pessoas, porque nós somos de Deus, o homem foi formado por Deus e todos são, né, são criaturas de Deus. E muitas vezes a gente faz, né, uma certa acepção de uma pessoa, daquele ministério, daquela religião, daquela casa. A gente começa a colocar, irmãos, situações que para Deus não existem. Isso é uma acepção. Eu estou dizendo para você que você conhece a verdade, conhecereis a verdade o libertará. Amém? Mas nada te impede, de repente você está ali, de repente tendo uma pessoa que é de uma outra religião, de ali abordar um assunto e você falar com ele e mostrar para ele a verdade. Jesus ele entrou na casa de Simão, né? Jesus foi na casa de Zaqueu, cobrador de impostos. Ele não se deixou levar para aquela situação, não se corrompeu em momento nenhum. Ele foi falar do reino de Deus. Nós também da mesma maneira. Nós podemos entrar em lugares de pessoas que não são evangélicas, de um católico e tudo, e lá a gente fala do amor de Deus. Nada impede. Não tem aquela acepção, aquela coisa de não, porque o fulano é assim, é daquela família, é daquela casa, e a gente fica colocando assim certo tipo de separação. Deus não faz separação. Romanos capítulo 2, vamos ver aqui. Jesus estava num lugar onde a gente sabe que os judeus, eles não se davam mesmo, e era para realmente Jesus talvez passar, alguém fala, Jesus podia ter passado batido ali, que a gente fala direto, né? Mas Jesus ele vai estar ali, olha lá, Romanos 2. Aqui fala entre os gentios e os judeus, né? Igualmente culpados, né? Então ele fala aqui, capítulo 2, né? Eu quero ver só um versículo aqui, vamos para a gente ler tudo. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 6, vamos ver aqui. Quem retribuirá a cada um segundo o seu procedimento? Quem? Deus, né? Na revelação, né? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, né? Uma vida sem corrupção, uma vida digna diante de Deus. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Qualquer homem. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela tem um coração duro e continua fazendo mal. Ele diz tribulação e angústia. Ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, ao gentio, né?
aos seus filhos, ao gentio. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. A todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. No lugar do grego a gente pode colocar aqui que somos nós, né? Aqueles que somos, nós somos a Oliveira Brava, né? Os gentios, né? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então eu queria aqui nesse ponto assim, né, meditar com você sobre isso, porque se houver alguma sombra, né, na seu coração, porque Deus é que conhece o coração do homem, e há acepções entre igrejas, isso é muito ruim. Eu mesmo já passei por situações onde eu fico meditando, né, às vezes de pessoas de outros ministérios, os irmãos não se cumprimentam, acham que estão certo, são diferentes. E isso não é bom, irmãos. Deus não quer que a gente seja assim. Eu vou ler com você para sair aqui dessa parte, em Tiago capítulo 2, diz assim, ó, Epístola de Tiago capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha lá. Se portanto entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também alguns pobre, andrajoso, e tardade com deferência o que tem os trajes de luxo, lhe disseres, tu assenta aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-se aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Então, a distinção, né? Aqui ele está dizendo a situação onde entra uma pessoa de posse, uma pessoa rica e um pobre. Onde há aquela acepção, né? Senta aqui, o outro fica de pé. A igreja não pode agir assim, né, irmãos? Nós temos que receber todos iguais. Seja rico, seja pobre, se tenha carro, se vem de bicicleta, se vem a pé, se vem de ônibus. Não importa. Todos somos filhos de Deus. Né? Não é realmente o que Deus espera da gente, que a gente faça acepção, discriminação. Aí quando eu falo entre ministérios, A, B, C, D, hoje existem tantas igrejas, amém, por isso, mas existe muita distinção entre as igrejas. O irmão da igreja A não fala porque é da igreja A, e o outro, igreja B, ele está com a razão, irmãos. Nós temos que começar a crescer, né? Parar com essas dissessões, com essas distinção, com essa separação entre o próprio povo de Deus. Já existe isso. E se entra alguém bem vestido, ou com uma roupinha simples na igreja, não é motivo nenhum para que a gente trate aquela pessoa diferente, não. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e temos que tratar todos iguais. Tá? Então Deus falou comigo aqui também a respeito disso, porque Jesus, aqui, voltando lá para o texto, você vê que não só aqui nessa situação, mas Jesus ele recebia publicanos, Nicodemos, né? O maioral ali dos judeus foi estar com ele. Jesus ele sempre estava pronto para receber todos, sem distinção de nenhuma pessoa. Aquela prostituta, né? Maria Madalena, ele foi lá e falou ali com ela, né? Para que não pecasse mais. Jesus a todos, irmãos, a todos, sem distinção. Continuando aqui o texto, então ele diz aqui, né, versículo 2, né, versículo 41. Muitos outros, né, creram nele por causa da sua palavra, versículo 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então, a importância da palavra, a importância de nós pregarmos a palavra, de anunciarmos a palavra. Muitos, ele diz aqui, que creram pela sua palavra. Então, eu quero dizer para você assim que é muito importante, né? Na nossa vida cristã, nós temos sempre a boa pitada de sal, a boa palavra. É muito triste quando a gente vê um cristão com palavras de baixo galardão, né? Palavras torpes. Nós somos chamados por Deus para levar a paz, a esperança, o amor, conforto, consolo, ter a palavra com uma pitada de sal para
assim, restaurar as vidas, libertar os cativos e oprimidos, irmãos. Nós temos que cuidar muito, eu já falei isso para os irmãos, né? Porque a palavra do Senhor fala aqui em Mateus que nós vamos ser julgados por aquilo que nós falamos. Então que você tenha sempre uma pitada de sal, que a tua palavra seja sempre boa para com todos, para com os irmãos de Cristo, no seu trabalho, na sua casa. Olha a importância da palavra, irmãos. Porque ele diz que muitos, né, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então é importante aquilo que nós falamos, né, para que a gente possa realmente andar, né, com justiça, anunciarmos a salvação e termos a palavra realmente, né, porque a palavra de Deus sempre na nossa boca afiada para realmente, né, ali alcançar as vidas, para mostrar a verdade, que o mundo não, cada dia mais está se perdendo sem conhecer a verdade. Olha só aqui em Mateus 15, eu estou falando com os irmãos aqui, estou aqui meditando aqui, né? Quando fala de o que contamina o homem, Jesus começou a escorrer sobre aquela passagem. Em Mateus capítulo 15, ele fala aqui, né? O Senhor diz aqui a respeito ao que eles faziam ali, capítulo 15. Então vieram a Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e sua mãe está punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderíamos aproveitar de mim, este jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa só tradição. Então, eles tinham ali aquela situação. Jesus fala, né, que uma sinagoga, para ficar livre de cuidar do pai e da mãe, eles faziam um trato ali, né, com os bens deles ali na sinagoga, porque para isentar eles de cuidar do pai e da mãe, depois que os pais morriam, eles reaviam todos os seus bens. E naquele período, então, eles ficavam, né, isentos de cuidar do pai. Então, eles estavam invalidando a palavra porque eles não estavam cuidando do pai e da mãe. Então, olha só que coisa interessante. Muitas vezes nós conhecemos a palavra, nós pregamos a palavra, conhecemos a palavra, nós invalidamos a palavra de Deus, porque quando fala que tem misericórdia, nós não temos misericórdia. Quando fala de um amor, que nós não praticamos um amor. Quando fala de um perdão, que nós não praticamos um perdão. E por aí afora. Quando fala de santidade, quando nós não buscamos ter uma vida santa, nós estamos invalidando a palavra, porque nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, que tem que ter santo, tem que jejuar, tem que se consagrar, só que nós não fazemos isso. E as pessoas que acabam, de repente, nos conhecem, vê que que nós falamos de perdão, que nós falamos de amor, nós falamos de misericórdia, mas estão do nosso lado e vê que a gente não está tendo perdão, não está tendo misericórdia em situações que estão na nossa vida, elas vão falar: pois é, mas ele fala tanto de perdão, da palavra de Deus, que Deus perdoa, que Deus ama, mas ele não perdoa. Então nós acabamos invalidando a palavra de Deus. É como que a palavra de Deus acaba perdendo, né, aquela veracidade da palavra do Senhor. Não que a palavra de Deus é verdadeira, mas nós não estamos vendo a palavra, nós estamos falando aquilo, invalidando a palavra. Então, vamos tomar cuidado com isso, irmãos. Nós somos chamados para anunciar a verdade, a palavra de Deus. Se não estou vivendo isso, então não tem mais cautela. Irmão, jejua. Você tem jejuado? Você não jejua, mas você manda teu irmão jejuar. Ele vai olhar para você, depois ele vai saber que você não jejua, mas você manda ele jejuar. Então, a Bíblia fala que eles olharam para Jesus, e a vida de Jesus, né, ele vivia de acordo com a palavra. Ele é a palavra de Deus, Jesus é a palavra, né? Então, eles falam assim, muitos já criam nele, né, por causa da palavra. Por causa da palavra, né? E aqui diz mais aqui na frente, aqui, versículo 14. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, né? Eles estiveram com Jesus 2 dias, mas porque nós mesmos temos ouvido a palavra, né, que ele estava anunciando,
E sabemos que este é verdadeiro Salvador do mundo. Sabemos porque temos visto, sabemos, pela sua atitude, pela sua vida, né? Pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Sabemos que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então a vida de Jesus, né? As pessoas olhavam para Jesus e viam realmente o exemplo, né? Do Cristo. O Cristo que amou a todos, que Cristo conselheiro, né? O Cristo que perdoava a todos, perdoava aqueles que vinham ali se arrependiam, perdoando a todos. Em Filipenses 2 diz, haja em nós o mesmo sentimento, né? Paulo diz, que ama em Cristo Jesus, que não usou como usurpação ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou, né? Que ele assumiu uma forma de servo, se esvaziou, ele se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Então, um grande exemplo que Cristo dá ali, né? Um Deus que não usou como ser igual a Deus, mas ele assumiu uma forma de servo, né? De figura humana. Ele se humilhou, ele obedeceu, ele se esvaziou para que, né, o Pai fizesse toda a vontade na vida dele. Então, o exemplo de Cristo, o testemunho de um Deus que lavou os pés dos discípulos, quando ele, naquele momento, Pedro não queria que lavasse os pés, João 13, ele diz assim, dão uma lição de humildade, estou fazendo isso com vocês para que vocês façam também entre vocês. O Mestre, o Senhor, que nos dá um grande exemplo através da sua vida, do seu testemunho, né? E eu quero assim, sabe, irmãos, parar nessa noite. Então, assim, o que Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra, desde que Deus colocou, que eu comecei a meditar, o grande desafio da nossa vida, a vida cristã, é o nosso testemunho, a nossa vida. Esse é o maior desafio, né? Em meio às tribulações, às dúvidas, às dificuldades, a gente permanecer firme no Senhor, a gente mostrar para o mundo, né, que nós somos luzeiros, somos sal deste mundo. O grande desafio, né, ser cristão, ir para a igreja, ouvir a palavra, tomando Santa Ceia, tudo, mas é a vida cristã, é ter vida com Deus. É que as pessoas possam olhar em nós e sermos exemplos, né, na nossa casa, na rua, no mercado, no trabalho. As pessoas possam olhar para mim e você e ver o amor de Deus na nossa vida, o brilho nos olhos, né? A luz de Cristo, né? Nós somos o bom perfume de Cristo. Esse é o grande desafio, né? O pregar, louvar, ser um obreiro na igreja, tudo isso é importante, é maravilhoso, mas a vida cristã, o testemunho, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e se espelhar em nós, né? Como Paulo mesmo disse, que podem me imitar porque eu imito a Cristo. Então, sabe, como Deus falou, né? Não adianta a gente jejuar, e se nós não ajudarmos os próprios necessitados, os necessitados, Deus falou isso lá em Isaías, fala, não adianta nada, nesse jejum que eu me agrado. Andar realmente, né, com justiça, fazer as coisas certas, ter temor de Deus no coração, mostrar para o mundo, né, o mundo aí que está passando por essa luta, que é um Deus poderoso, que habita em nós, que muda, que é Deus de milagre, que pode restaurar tudo. Seja um bom testemunho na sua casa, no meio de seus parentes, no seu trabalho, onde você estiver, que as pessoas possam olhar para a sua vida e ver que há um brilho nos teus olhos, algo diferente, uma presença de um Deus poderoso que está na tua vida. Sabe? Aquelas pessoas, elas começaram a conversar, Jesus em 2 dias ali, ele falava, não é pela palavra, mas nós ouvimos e sabemos, pela atitude de Jesus, estar com aqueles homens, estar no meio de Samaria, em momento algum, né, falar nada contra eles, mas estar ali abençoando, falando do amor de Deus, pregando para aquelas pessoas que... Jesus usa o exemplo do bom samaritano, quando ele fala para os judeus, né, que aquele homem estava ali, que foi, né, os ladrões vieram, né, ali, né, fala a respeito disso, Lucas, né, fala a respeito do bom samaritano, como
aquele homem lançado ali, capítulo 10, os ladrões vieram, roubaram, jogaram ele todo machucado, aí passou o sacerdote largo, passou o levita de longe, e o bom samaritano, né, quando ele falou quem é o meu próximo, né, e vai ajudar aquele homem, levar ele para um hotel e fazer aquilo que a gente já conhece bem esse texto, né, lavar suas feridas e tal, e deixar um dinheiro ali para quando ele voltar, se a pessoa tivesse gastado mais, ele ia ressarcir, né? Mas, olha só, irmãos, aí Jesus falou que vai agora e faz a mesma coisa, abençoa, ajuda o teu próximo. E usou a expressão de um samaritano, fazendo uma coisa que um judeu, né? E nenhum deles, nem um levita, quer dizer, nem um levita, nem um sacerdote fez. Então, sabe, irmãos, o que Deus me colocou hoje no meu coração para passar isso para os irmãos. Um bom testemunho é tudo na vida cristã. Não precisa de muitas palavras, não. Seu testemunho, a sua vida, as pessoas, nós temos falado isso para os irmãos, estão sendo observados, não só por Deus, mas somos observados pelas pessoas, pelo vizinho. Às vezes você pode não prestar atenção nisso, mas o seu vizinho, na hora que você entra em casa, que você sai, na hora que você cumprimenta, bom dia, tudo bom e tal, né? Se você é uma pessoa que cumprimenta as pessoas, né? Você vai no comércio, as pessoas estão conversando, você cumprimenta a educação, aquela coisa, as pessoas não, a gente está sendo observado. E é nessa hora que nós temos a oportunidade de mostrar para as pessoas, né? Nós somos Jesus, nós temos a paz do Senhor, que, nós temos o amor, né, no nosso coração de Deus, para, né, derramar amor sobre essas pessoas precisando do amor de Deus. Nesse momento, então, de tanta tristeza, luta, a gente passa ali as pessoas aflitas, às vezes parar, falar com alguém, com um vizinho, dali, angustiado por causa de tanta morte, por causa dessa doença. Pare um pouco, pense nisso. Eu vou encerrar por aqui. Eu já preguei isso na igreja outro dia. E é um grande exemplo também de Dorcas, né? Dorcas é uma mulher assim que, em Atos, né, capítulo 9 de Atos fala sobre isso, né? Aquela mulher foi um grande exemplo para nós, irmãos. E Dorcas, que ela foi ressuscitada, eu preguei isso no domingo, né, numa consagração. Mas diz ali, não vou, né, para a gente estar terminando aqui, diz ali que aquela mulher, ela morreu e Pedro estava ali, foi chamado. E as viúvas todas estavam chorando, porque Dorcas, ela passou a vida toda ali ajudando aquelas viúvas, porque era uma cidade, né, portuária, e as mulheres ficavam viúvas cedo, porque perdiam os maridos muitas vezes em naufrágio, em alto mar, né, que fala aqui na cidade, né, capítulo 9, né, fala de Jope, né, era uma cidade portuária, então eles viviam o quê? Da pesca, e as mulheres ficavam viúvas, e a Dorcas fazia roupas, tecidos, né, fazia muitas coisas para dar esmolas. A Bíblia fala aqui que ela dava esmolas e que ela ajudava. Havia um jovem, uma discípula com o nome Tabita, né? Que quer dizer Dorcas, ela era lotada pelas obras e esmolas que fazia. E ela faleceu e as viúvas começaram a chorar. E Pedro esteve ali e ali orou e Deus a ressuscitou. Mas que belo exemplo, né? Que bom testemunho. O tempo que ela esteve ali ajudando o próximo, ajudando as pessoas necessitadas, aquelas mulheres sofridas, tristes, né, pela perda de seus entes queridos, e ela ali ajudando todos. Então, sabe, igreja, eu quero falar isso para os irmãos antes de encerrar. Sabe, o diabo é um adversário realmente que, né, ele está ao nosso derredor, nós sabemos disso, nós temos um inimigo declarado, né, a palavra de Deus nos mostra sobre isso, né? E nós temos mais obstáculos que é o mundo, nós temos a carne. Mas se nós estivermos em Cristo, permanecemos em Cristo, Cristo vai permanecer em nós, nós vamos ter uma vida totalmente, né, mudada neste mundo. Então eu quero que você pense nisso, seja um bom exemplo na tua casa, na rua, no seu trabalho, onde você estiver. Que através da sua vida muitas outras pessoas vão vir para Jesus. Através do seu testemunho, das suas atitudes, dos seus gestos, das suas ações, diante das situações, dos problemas, de que maneira a gente está tomando decisões, da maneira que nós estamos agindo diante dos problemas. Isso tudo chama a atenção das pessoas que estão em nossa volta. Eu devo olhar para você, mas como é que você tem, que esperanças que você tem, por que você faz assim, por que você age dessa maneira, porque Deus, né, está com a gente, que nos dá orientação, que nos mostra o caminho, sabe? Quero deixar essa mensagem nessa noite, encerrar aqui,
colocar esse desafio para nós, para todos nós, né? Bom testemunho. Nós somos testemunhas desse Deus, estamos aqui para proclamar a Ele, seu poder e anunciar a salvação de Cristo, e que você possa ser um grande exemplo para todas as pessoas que te conhecerem, falar realmente ali é um vaso de Deus, um homem de Deus, valia uma mulher de Deus, de uma boa reputação no meio da sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro. É ruim quando a gente vê, escuta, né? Um cristão chamarem de sem vergonha, vagabundo, safado, imoral, tantas coisas que a gente ouve falar aí, é muito triste. Mentiroso, fofoqueiro, falso, é muito ruim isso. Isso é um péssimo testemunho que não deveria estar acontecendo no meio do povo de Deus, tá bom? Mas só Cristo, né? A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Só Ele que pode nos mudar, Ele pode nos transformar. Se nós dermos lugar, abrir o coração, com certeza Deus Ele vai mudar, Ele vai transformar muitas coisas na nossa vida. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por essa mensagem. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos renovando, falando no profundo dos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está, Deus, trabalhando nos nossos corações, na nossa mente, meu Pai. E aqui fica essa mensagem hoje, que assim como Jesus entrou em Samaria, Jesus, e todos puderam ver que Tu és o Filho de Deus, o Senhor, o Deus deste mundo. Ah, Senhor, da maneira como o Senhor tratou aquelas pessoas, como o Senhor falou do reino de Deus, da maneira como aquelas pessoas ficaram interessadas em estar ouvindo a Tua palavra durante 2 dias, e puderam ver realmente que o Senhor é o Deus, o Senhor, o Salvador, pelo Teu amor, a Tua palavra, o conforto, o consolo, a paz no coração daquelas pessoas. E assim o Senhor tem nos chamado para sermos embaixadores de Cristo, somos representantes do Senhor nessa terra, Pai. Possamos ser um exemplo onde nós estivermos, no bairro, na casa, que as pessoas possam olhar para a nossa vida e verdadeiramente ver Cristo em nós, Senhor. Olhar para nós, Senhor, o perfume de Cristo possa realmente, Senhor, assim, a Deus, se espalhar na nossa casa, e onde nós estivermos, aquele bom perfume de Cristo possa, Senhor, encher os lares, encher, ó Deus, as famílias, meu Pai. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Venha nos fortalecer nessa caminhada, ó Senhor Deus, e através do Teu Espírito Santo, vem nos renovar a cada dia, Senhor, vem nos conduzir e vem nos levar à estatura do varão perfeito, Pai. Envia paz aos nossos lares agora, continue guardando as nossas famílias, porque sabemos que o Senhor tem nos guardado, tem misericórdia dos lares, Senhor. Tantas vidas se perdendo à morte por causa desse vírus, desse coronavírus que tem destruído lares, famílias inteiras, Senhor, estão indo embora. Mas que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo consolar, confortar esses lares, essas famílias, Senhor. Abençoa as nações, abençoa, perdoa os nossos pecados, Senhor, e repreende esse vírus do mundo inteiro, Senhor, e venha, ó Deus, trazer paz aos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, meu Deus, e em nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, amém, e graças a Deus, amém? Então que Deus continue abençoando-nos a todos, amém? E Deus continue fortalecendo a igreja, que possamos ficar firmes aí na presença de Deus, amém? Eu vou falar para os irmãos até breve, né? Porque eu creio que em nome de Jesus, logo nós vamos estar aqui juntos, né? Lá no templo físico, para estarmos louvando e agradecendo o nome do Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, amém.